Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Pacem meam do vobis, a minha paz vos dou. Não é preciso explicar que a comunicação é um elemento muito importante na vida humana, na sociedade. O que sim pode ser interessante observar como ela se dá não só entre nós, seres humanos, mas mesmo entre animais irracionais, que às vezes de forma muito intensa, né, os animais sociais sobretudo, e que ela vai mais além também, né, e começa num outro patamar que não é propriamente da linguagem verbal, da linguagem da comunicação oral, mas a gente comunica sentimentos, estados de ânimo, e a gente vê entre os animais como isso também ocorre, né? A tensão diante de um perigo, excitação esperançada diante de uma oportunidade de alimento. E nós também temos essa capacidade, somos razoavelmente bons de comunicar isso, estado de ânimo, alerta, atento, tristeza, alegria, esperança. Por isso, o contato com uma pessoa triste é algo que pode nos abater. Está convivendo com uma pessoa que está empolgada, entusiasmada, também nos agita o ânimo, ou uma pessoa nervosa, ou uma pessoa alegre, mesmo uma pessoa meio sonolenta. É curioso a coisa dos bocejos, né? A pessoa bocejar, dá na gente uma vontade de bocejar também, uma coisa curiosa, né? Como a gente comunica esse estado de ânimo, sentimentos, às vezes de uma maneira muito imperceptível e inconsciente. E isso ocorre com pessoas também que habitualmente tendem mais para um estado de ânimo do que para outro, né? Uma pessoa alegre, onde ela chega, alegra o ambiente, ou uma pessoa ansiosa, onde deixa as outras pessoas nervosas. E Nosso Senhor, na última ceia, ele diz isso, né? Pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Vos deixo a paz, dou-vos a minha paz. Por isso na missa até a gente deseja a paz de Cristo. Interessante, né? A alegria de fulano de tal, o nervosismo do ciclano, a responsabilidade, aquilo me contagiou. Jesus, ele contagia com a paz que ele carrega. Né? E ele fala isso explicitamente para os apóstolos. A minha paz vos dou. Não, e distingue inclusive da paz do mundo. Não é o mundo como a paz que o mundo é capaz de dar, é a minha paz. Hoje em dia é um dos valores talvez mais perseguidos e enaltecidos, né? Esse da paz, que é o nosso tema da meditação de hoje. Mas, sobretudo, queria fazê-lo numa perspectiva assim, cristã, como é lógico, como sempre, de tentar entender essa paz de Cristo. Que paz é essa que Jesus veio nos trazer, que Ele nos deixou? Essa paz sua, né? Pacem meam, a minha paz. E que é diferente da que o mundo é capaz de dar. Bem, para já vemos que é uma paz um pouco especial, porque em outra passagem mesmo, o próprio Cristo nos diz que vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer a guerra. Então Jesus uma hora ele fala que deixa a paz, outra hora ele fala que não traz a paz, mas a guerra. Como entender isso, né? Que paz é essa que ele veio trazer? Santo Agostinho, ele dá uma definição de paz, que ele diz, né? A paz é a tranquilidade da ordem. E comenta, muitos da paz só querem a tranquilidade, mas não a verdadeira ordem, que é o seu fundamento. Por quê? Poderia perguntar, por que querem só uma coisa e não quer outra? Porque a ordem dá trabalho. A paz, a tranquilidade é o fruto e o fundamento desse fruto, a raiz, é essa ordem. E
ordenar as coisas dá trabalho, pôr a ordem, a casa em ordem, né? Organizar as coisas. E aqui a gente já vai vendo, né, como organizar as coisas de alguma maneira é uma guerra, é uma perda de paz que vai provocar depois uma paz em outra esfera, uma paz maior, né? E para eu obter essa paz, essa tranquilidade, primeiro eu tenho que abraçar a tarefa da ordem. Eu tenho que abraçar a disposição de superar o meu comodismo, tenho que enfrentar os problemas. Já aqui já dá uma pista, né? Porque que paz é essa que Cristo veio trazer? Não é uma paz assim de ficar sedado diante dos problemas, uma paz cuca fresca, uma paz vida tranquila, alienar-se dos problemas, don't worry, be happy, uma coisa assim meio bem inconsequente, não sei, né? Hakuna Matata, não te preocupe, fique, seja feliz, esquece os problemas, depois tu pensa neles, bebe aqui mais uma cerveja, toma esse negócio aqui que tu vai te fazer esquecer Não, não é essa a paz. É uma paz que passa por construir a ordem, pela briga, pelo esforço, por pôr as coisas no seu lugar. Interessante, o Papa na JMJ na Cracóvia, Polônia, 2016, falava dessa felicidade do sofá, falando dessa falsa paz do comodismo. É interessante, né? Para os jovens lá ele dizia, na vida há uma paralisia perigosa e difícil, muitas vezes, de identificar e que nos custa muito reconhecer. Gosto de chamar a paralisia que brota quando se confunde a felicidade com o sofá. Sim, julgar que para ser felizes tem uma necessidade de um bom sofá. E aí o Papa recreia na imaginação, interessante, né? Um sofá que nos ajude a estar cômodos, tranquilos, bem seguros. Um sofá como os que existem agora, modernos, incluindo massagem para dormir, que nos garanta horas de tranquilidade para mergulharmos no mundo dos videogames, para passar horas diante do computador. Um sofá contra todo tipo de dores e medos. Felicidade, sofá, né? O Papa pintou. Queridos jovens, não viemos ao mundo para vegetar, como, né, plantou ali num vaso aquela plantinha e pronto, está ali, né? É um vaso que está de acordo com as necessidades daquela semente. Não é isso, o ser humano não é isso, né? Planta ali num sofá e... Não viemos ao mundo para vegetar, para transcorrer comodamente os dias, para fazer da vida um sofá que nos adormeça. Pelo contrário, viemos com outra finalidade, para deixar uma marca. Amigos, Jesus é o Senhor do risco, do sempre mais além. Jesus não é o Senhor do conforto, da segurança e da comodidade. Para seguir Jesus é preciso ter uma boa dose de coragem. É preciso decidir-se a trocar o sofá por um par de sapatos que te ajudem a caminhar por estradas nunca sonhadas e nem mesmo pensadas. Por estradas que podem abrir novos horizontes, capazes de contagiar-te alegria, aquela alegria que nasce do amor de Deus. Interessante, né? A falsa paz do sofá, a falsa felicidade do comodismo. E a gente vê isso tantas vezes também nas redes sociais, como há muita maquiagem, né? Na maneira de transmitir que a gente está bem, que a nossa vida é super boa, e toda a nossa, das pessoas que eu vejo ali, está toda uma vida perfeita. Mas você vê que talvez não seja bem assim, né? Talvez você acha, não seja muito verdadeiro aquele retrato como exposto ali. As aparências muitas vezes são um pouco vazias, né? E não nos basta isso, não basta a aparência. O Antigo Testamento, o profeta Jeremias, recrimina muitos falsos profetas que dizem paz, paz, e contudo não há paz. Interessante, né? Deus fala mal desses pretensos profetas, que estão ali só para jogar panos quentes, para acalmar as coisas, para falar, tranquilo, toma mais aqui um anestésico. E às vezes você pensa que a função dos padres é de ser essa, né? De acalmar, de inspirar, de dizer coisas mais ou menos bonitas e ao mesmo tempo inofensivas, mas que não pode propor mudança, conversão, não pode falar de pecado, de inferno, porque isso é algo agressivo, que perturba, e tem que ser uma coisa assim, um calmante. As homilias deviam ser completamente calmantes. E esses são os falsos profetas, não os verdadeiros. Os verdadeiros profetas, eles causam confusão, como para Jeremias, né? Acusando aqueles outros pais, mas não há paz, é uma coisa exterior, isso é uma maquiagem, isso é uma coisa falsa. É preciso buscar a paz verdadeira, a paz profunda.
São José Maria gostava da expressão Gaudium cum pace, alegria com paz. E falava, né, não uma coisa externa, uma alegria superficial, uma paz, não, mas uma profunda, né, uma coisa no oceano ali, tu tem por alto na superfície, pode ter uma tempestade, ondas terríveis, mas desce ali uns 10 metros, não chega mais aquilo, né, não sei se só 10 metros já basta, mas descendo um pouquinho e é calmaria, a água não está nem se mexendo, por mais que ali, e São José Maria falava, às vezes na nossa vida pode estar uma loucura por fora, mas devemos sempre conservar esse Gaudium cum pace. E o conservaremos se estamos dispostos a ordenar o nosso interior, estamos dispostos a lutar. Dizia ele, numa tertúlia em Sevilha, alguns não têm paz porque não querem lutar. Dizia Cristo que passa. A paz é consequência da guerra, da luta, dessa luta ascética, íntima, que cada cristão deve sustentar contra tudo o que em sua vida não for de Deus. Contra a soberba, a sensualidade, o egoísmo, a superficialidade, a estreiteza do coração. É inútil clamar por sossego exterior se falta tranquilidade nas consciências, no fundo da alma. A paz é consequência da guerra. E ele escolheu essa advocação para a igreja prelatícia do Opus Dei, lá em Roma, sede central, de Santa Maria da Paz. Está dedicada a Santa Maria da Paz. E é uma igreja bonita, já estive várias vezes lá, onde está enterrado agora São José Maria. E ao mesmo tempo ele quis que no final da nave, no lado oposto ao altar, estivessem ali espadas dos seus primeiros filhos, que eram militares, e se ordenaram sacerdotes. Então tinha ali o sabre da formatura, essas espadas que os militares às vezes recebem, né? E aí já se ordenaram sacerdotes, então não fazia muito sentido conservar aquele objeto. Então deixaram ali, e é interessante, tem várias espadas ali numa vitrine, de trás de um vidro, né? E São José Maria gostava de falar, olha, porque a paz, Santa Maria da Paz, a paz é consequência da guerra. Quando eu morei lá em Roma, perto de onde eu morava, tinha um alto relevo também, que penso que São José Maria que terá sugerido, que justamente era um cavaleiro de pedra, assim, sem cor, né? Não tinha cor. Um cavaleiro com uma armadura em cima de um cavalo, com uma espada desembainhada, e embaixo escrito Pax in Bello. Em geral, eu ia para o meu quarto, passava por aquilo ali, gostava, né, de ver aquela imagem, uma não muito grande, mas que eu achava bonita, né? E a mensagem é bela, Pax in Bello, Bello que é guerra, né? A paz está na guerra. E isso tem tudo a ver já no Antigo Testamento. É interessante ver como paz e guerra não são conceitos antagônicos. A palavra paz, em hebraico, shalom, às vezes as pessoas conhecem, né? Shalom, que fala dessa harmonia dentro das coisas, dos objetos, da sociedade. E uma hora, Davi está fazendo uma das guerras lá, ele está em Jerusalém, e aí chega o general da guerra e ele pergunta, como é que está a shalom da guerra? E para a gente é uma pergunta meio esquisita, né? Como se a gente traduzir ao pé da letra, como é que está a paz da guerra? Bem, se tem guerra, não tem paz. Mas não é bem assim. Shalom, nesse caso, significa a coisa está organizada, está funcionando bem, os suprimentos e os soldados, está tudo acontecendo conforme planejado, ou o negócio está uma bagunça, né? Como é que está a shalom da guerra? E o próprio figura de Cristo, né, ele carrega, portanto, essa ambiguidade de guerra e paz. É o príncipe da guerra, o príncipe é o guerreiro, perdão, é o príncipe da paz, um dos seus títulos, né, o profeta Isaías. O príncipe da paz. O príncipe é um guerreiro, mas é um guerreiro que vai trazer a paz, que pacifica, através sim da força, que se for preciso, através sim da espada. E a própria vida de Cristo e toda a sua mensagem carrega essa chamado à conversão e ao mesmo tempo a tranquilidade de conhecer a misericórdia de Deus, seu amor por nós. As coisas se misturam. E ele diz na bem-aventurança, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E pacíficos, no grego, diz eirenopoioi. Eirene é o radical que significa paz. Irene, portanto, né, tem pessoas que chamam-se assim, mulheres, né? Irene significa paz.
Eirene poioi. Poioi vem do verbo poietos, poietes, poeta, significa fazer, um verbo que aparece bastante no grego. Então, é o que faz a paz. Mais do que pacifista, é o pacificador, que a tradução mais direta, né? Bem-aventurado, não aquele, o pacifista que é contra a guerra, todo tipo de guerra, por princípio, não vou lutar, não sou contra, mas é mais aquele que constrói a paz. A paz tem que ser construída. The Peacemaker, existe um filme faz uns anos atrás com esse título, e que é um filme de ação. O Peacemaker ali, o pacificador, é um soldado, é um guerreiro, né, que vai... As forças de paz da ONU, né, se chama assim, tem os seus tanques, tem os seus soldados, né? Uma força de paz é isso, que vai promover ali a paz, mas para isso, se for preciso, se fará guerra. Então a gente vê, mesmo como na vida, no mundo, como há essa... Não são duas coisas que se opõem, paz e guerra, mas pelo contrário. Pelo caos no mundo e pelo caos que há na alma humana, só se obtém a paz através da guerra, através de enfrentar os problemas, não fugir deles. Para alcançar a paz, temos que estar dispostos à guerra. É o que diz um provérbio romano, si vis pacem, para bellum. Se queres a paz, prepara-te para a guerra. Um exército forte garante que ninguém vai querer te invadir, não vão vir roubar. Então, se vis pacem, se queres a paz, prepara-te para a guerra. Agora, isso tudo não seria uma espécie de contradição, dizer que a paz só vem com a antipaz, ou seja, com a guerra, que é a antipaz? Não seria equivalente a dizer que a paz no fundo é impossível? Porque, né, se eu pretendo paz, eu tenho que perder a paz, então... Bem, não a gente resolve essa aparente contradição se a gente entende que a vida humana possui diversas camadas. A alma humana, ela tem uma profundidade. E às vezes eu posso estar mais na superfície ou eu posso mergulhar mais na profundeza. Tem dimensões da nossa vida mais profundas do que uma pessoa superficial, a gente diz, né? Não, uma pessoa profunda, ela vive bem dentro de si, né? Ou eu estou, a sensação, né, que é a coisa mais superficial, a epiderme, ou eu posso estar completamente desligado dos sentidos e estar meditando profundamente aqui nas minhas memórias e no encontro com Deus, no meu coração. Então, eu posso, né, estar a minha consciência nesses diferentes níveis. E existe uma hierarquia entre os bens, desde os mais superficiais até os mais sólidos, mais profundos. E, portanto, o bem, né, a paz que deve buscar, a boa luta, a boa guerra, deve ser essa que, de alguma maneira, combate aquilo que é mais exterior, perde a paz em camadas mais superficiais, em prol de construir uma harmonia, uma ordem nas camadas mais profundas da vida. E isso vale não só para o mundo exterior, que eu tenho que combater às vezes, mas mesmo desse meu mundo interior. Muitas vezes eu vou ter que combater uma vontade minha de dormir, sei lá, né? De comer mais um pedaço do bolo ou da pizza. Mas, então, eu quero fazer aquilo, eu sou livre, eu vou lá e faço. Bem, claro, se eu sou livre, eu vou lá e faço. Mas, ao mesmo tempo, uma vontade mais profunda dentro de mim não quer comer aquele pedaço. Sabe que não é bom, vai ser bom, que eu vou me arrepender depois. Que agora, na hora, é um impulso mais superficial, mas a minha vontade mais profunda seria de não fazer isso. Então, há essa luta, no fundo, né, entre algo que é mais legitimamente a minha vontade, algo mais profundo, algo mais verdadeiramente eu, e algo que é uma manifestação mais exterior, mais passageira e transitória. Então, dá para entender, né, como, por um lado, eu estou construindo uma paz mais dentro através de uma guerra mais exterior. E São José Maria diz, né, que isso que passa, né, inútil clamar por sossego exterior, se falta tranquilidade nas consciências, no fundo da alma. Uma vez que eu construo essa tranquilidade lá no fundo, aquilo de alguma maneira transborda, reverbera para as outras dimensões da minha personalidade. Não é à toa, né, que os anjos cantam glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Paz
para quem tem boa vontade. A vontade pode ser ruim ou pode ser boa, pode estar desviada ou pode estar reta, pode estar alinhada com o que de fato é o meu bem, profundamente, ou posso estar querendo algo que é o que me faz mal, que é o meu mal, que é um veneno. Então a paz não vai vir nesses casos, de eu fazer o que eu quero, não. Mas se o que eu quero é algo, não é o que realmente eu quero. Né? A paz vem para os homens de boa vontade. Interessante, no colégio tínhamos que ler um desses livros brasileiros, né? E tinha de Dias Gomes, tinha lá o cara que pagador de promessas, acho que era, né? E interessante, todo mundo era meio canalha no livro, né? Às vezes acontece isso, né? A não ser o próprio protagonista da história, que era um homem muito bom, só que um pouco ingênuo e bobo, né? Esse era o defeito dele, mas moralmente ele não tinha vícios, digamos assim. E era o único que dormia direito ali. Todos tinham problemas de sono, até a mulher dele, que não era muito fiel, né? Mas ele dormia ali tranquilo. Uma maneira de transmitir, né? Como a paz na consciência que permitia com que ele tivesse um sono feliz, né? E essa paz que Cristo quer nos dar, ele diz isso para a mulher pecadora que o lava aos pés e enxuga com seus cabelos. Depois de ele perdoar os pecados, pela sua grande contrição, diz, vá em paz. E para a mulher adulta, pega em flagrante adultério, ninguém te condenou, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Ou seja, Nosso Senhor ataca a raiz dos problemas. Não fica na superfície, não fica só, que bom, né? Conseguimos, né, enganar esse pessoal que queria te apedrejar, agora tu pode ir para casa e descansar. Não peques mais. A raiz do problema está no teu pecado. É aí que tu tem que atacar, é isso que tu tem que vencer. No fundo, sempre essa é a raiz da falta de paz, o nosso pecado. E é aí que a gente tem que atacar e corrigir e vencer. Que grande coisa para isso o sacramento da confissão, na verdade, o sacramento da paz, reconciliar-se com Deus. No ano da misericórdia, o Papa escrevia esse documento, Misericordiae Vultus, e dizia, com convicção, ponhamos novamente no centro o sacramento da reconciliação, porque permite tocar sensivelmente a grandeza da misericórdia. Será para cada penitente fonte de verdadeira paz interior. Interessante, né? Isso parece uma coisa meio violenta, vá lá e ter que falar o meu pecado e algo, na verdade, profundamente, quem tem essa experiência sabe, né? Profundamente libertador e a gente sai leve da confissão, porque talvez ali suei e gaguejei para falar, passei mal, né? Mas depois que eu falei, soltei o sapo, pronto, eu fiz isso de errado e foi, no fundo, queria me vingar e eu sabia, eu fiz de conta que não me dei conta, mas na verdade eu sabia exatamente o que eu estava falando, já que ia chegar aquilo. E foi uma canalice da minha parte. Quando a gente fala esse tipo de coisa, pode custar falar, em geral custa, né? Mas é libertador, e aí sim, aí a verdadeira paz, depois da guerra. Não uma paz falsa de tomar ali um anestésico, ou beber um copo de uísque e fazer de conta que está tudo bem, quando não está, né? Enfrentar os problemas e a confissão é o grande meio para isso, né? Vencer o pecado. Voltando às últimas palavras, as palavras da última ceia, quando Jesus diz isso, né? Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não vou lá dou como o mundo a dá, não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. E depois ele vai falar, agora vem o príncipe deste mundo, mas ele não tem nada em mim. E é interessante isso daqui, né? Príncipe deste mundo que não tem nada em mim. Outra tradução diz, não tem poder sobre mim. E eu já algumas vezes tenho dado essa interpretação dessas palavras do Senhor, como me faz imaginar assim uns fiozinhos que o diabo tem na gente, no nosso coração, e que se ele quer ele dar um peteleco ali, ele sabe. Se ele mexer ali no meu orgulho, nesse complexo que eu tenho, de que eu sou feio, de que eu sou burro, ou se ele mexer no meu apego ao dinheiro, ou ao sono, ou à comida, se ele puxar pela sensualidade, ele sabe, né? Ele puxa aquele fiozinho e eu já fico perturbado, eu já perco a paz. Então, e é interessante, né? Jesus, o príncipe deste mundo não tem nada em mim, não tem nenhum fiozinho, eu já cortei todos. Não tem por onde me perturbar, não tem onde me fazer perder a paz. Livre, né? Os santos eram assim, os santos eram
inatingíveis, imperturbáveis. Achei interessante a história de São José de Calasanz, atacado, caluniado na igreja, um processo lá, de inveja, essas coisas, que o expulsou da própria ordem que ele tinha fundado, condenou, enfim, coisa que ele nunca tinha feito, mas na hora que estava sendo julgado, num tribunal eclesiástico, ele foi chamado a dar o seu depoimento, ou responder uma questão, e tiveram que acordá-lo, porque ele estava dormindo. E aquilo me chamou a atenção, né? Imagina se eu estivesse ali, no meu julgamento, eu estaria super nervoso e aflito, e mentalmente ativo, e dizendo como responder isso e aquilo, qual que é a maneira mais inteligente de me defender diante dessa acusação injusta, e provar que eles estão errados e eu estou certo. E aquele homem estava tão desprendido, falou, bem, estou aqui entregue ao juízo da igreja, esses caras, se quiserem fazer isso, se quiserem fazer aquilo, que ele dormiu. Interessante, né? A serenidade heróica, a paz, né? Como aquele homem carregava uma paz impressionante. Né? Se temos a verdadeira paz, teremos se vencemos o medo ao sofrimento. E o próprio sofrimento acaba sendo ocasião de conquistar essa liberdade. Quando eu sinto que estão me puxando um fiozinho que me perturbou, é bom, sabe, porque é nessas horas que dá para ver o fio. É com os fios de nylon, às vezes, está escuro, você não enxerga aqueles fiozinhos, né? Agora, se ele começa a vibrar, sobretudo sem algum mínimo de fonte de luz, opa, vou cortar isso aqui. Se eu descubro que eu estou apegado a algo porque puxam e aquilo dói, olha, é a ocasião, pega uma tesoura, corta, entrega, resiste. Existe a tentação de pular, de correr, de garantir. Não. Pensem o que quiserem de mim. Se não vou poder dormir, eu vou ficar beleza, vou ficar sem dormir, vou ficar sem comer. Sem problema, eu quero a liberdade. Eu não quero estar preso, não quero ser escravo dessas coisas. Se conta do Papa Paulo VI, né, São Paulo VI, que teve muitos problemas assim, no pós-concílio, enfrentou uma oposição, muitas traições, coitado, né? Experimentava, dizem alguns, até um tipo de depressão, assim, né, que estava muito ansioso. E uma hora, quando ele estava abordando essa questão das anticoncepcionais, e muito aflito, e eu estou numa pressão tremenda. E um dia o Papa estava super feliz e contente, assim. Aí alguém perguntou, Santidade, o senhor está alegre hoje, né? O senhor está diferente, né? Está tão mais... E ele dizia, não, porque agora, hoje de manhã eu decidi que eu vou assinar a Humanae Vitae, que é a encíclica que o Papa escreveu, tão importante, sobre esse assunto, né? Humanae Vitae. Depois que ele decidiu assinar, ele falou, não, isso aqui, a minha consciência diante de Deus, eu vejo que isso aqui é o que Deus pede para a igreja, e é o que eu vou fazer, não interessa se vão gostar, não vão gostar, se a repercussão vai ser boa ou ruim, não interessa, eu vou ser fiel à minha consciência. Quando a pessoa toma essa decisão, ela tem paz. Se ela decide contemporizar, não, então vou fazer assim, não quero também te desagradar, e vai contra a consciência do que é o certo, do que ela deveria fazer, essa pessoa não vai ter paz, ela não vai dormir direito aquela noite, né? O Papa Paulo VI dormiu tranquilo, tomou a decisão certa, fez o que tinha que fazer, e agora podia tocar a sua vida, né, feliz. É assim que vale a pena viver, né? Com paz com a nossa própria consciência. O Senhor da paz, diz a segunda epístola aos Tessalonicenses, o Senhor da paz vos conceda a paz em todo o tempo, em todas as circunstâncias. Deus quer que a gente tenha essa paz profunda. E a teremos se nos confessamos, e a teremos se buscamos agir de acordo com a nossa consciência, se buscamos agradar a Deus em tudo aquilo que fazemos. Aí teremos paz de verdade. Chamou muita atenção diário espiritual de São José Maria, uma anotação que ele fez em 32, ele diz assim, meu caminho é de amar e sofrer, mas o amor me faz gozar no sofrimento, até o ponto que parece-me agora impossível que eu possa já sofrer. Já o disse, a mim não há quem me dê um desgosto, e ainda acrescento, a mim não há quem me faça sofrer, porque o sofrimento me dá alegria e paz. Interessante, né? Invulnerável. Vi uma vez esse documentário do making-off do Homem de Ferro, nesse super-herói, e a designer ali explicava, olha, no fundo é o desejo humano da invulnerabilidade, essa coisa da armadura perfeita. Estou invulnerável, né? De trás dessa armadura aqui, ninguém me atinge.
E bem, não é a armadura do homem de ferro que nos faz invulneráveis, é a entrega da nossa vida nas mãos de Deus, é a santidade, né? Invulneráveis, não há algo que me faça sofrer. Se vivemos junto a Deus, se nos colocamos nas suas mãos. Nossa Senhora se Jesus é o príncipe da paz, ela é a rainha da paz. E como ajuda muitas vezes a oração do terço para atingirmos essa paz, dizia o Papa João Paulo II, devido ao seu caráter meditativo, com a serena sucessão das Ave-Marias, o terço exerce uma ação pacificadora sobre quem o reza, predispondo a receber e experimentar no mais fundo de si mesmo e a espalhar ao seu redor aquela paz verdadeira que é um dom especial do ressuscitado. Paz de Cristo. A gente reza, né? Estou nervoso, estou aflito, vamos rezar em uma dezena, vamos rezar um terço, me coloco diante de uma imagem de Nossa Senhora como essa tão bela, né? E olha para Jesus ali no seu colo e o coração de Maria transmite nessa paz, essa serenidade. Então, que grande devoção para fomentarmos, buscando a paz que Deus quer que tenhamos, também através de Nossa Senhora. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.